Eu outro dia testei a tampa do micro-ondas. Então, no caso, a tampa, você coloca a tampa e ele não vai ficar sambando, e mesmo que se passar um tempo a mais do que você necessita para esterilizar o seu pote, não vai pegar fogo. Agora, você não pode usar a tampa de metal para não dar ruim no seu micro-ondas, né? Então, vamos lembrar que no micro-ondas você vai colocar o seu pote, seja pequeno, seja grande, sem a tampa. Como também no caso da panela, quando você for esterilizar o seu pote, ele tem que estar sem a tampa. Eu achei uma promoção no mercado e comprei vários amarradinhos de aspargos. Eu sou louca por aspargos, então eu fiz a festa. Eu fiz aspargos Béarnese, fiz aspargos grelhados, uma maravilha. E a gente, no caso dos aspargos, principalmente, você tem uma perda muito grande. A parte mais dura, fibrosa, não é boa para comer. Então, eu vou utilizar esta parte, que normalmente eu não iria utilizar, para fazer esse vinagre. Vou abrir aqui o meu pote. E aqui eu tenho, então, 220 gramas de partes fibrosas que não são comestíveis nos aspargos. Mas, caso você não consiga juntar uma quantidade, a partir de 100 gramas você já pode preparar o seu vinagre. Por que eu não processei no multiprocessador? Porque, como são as bases muito fibrosas, ia ficar um emaranhado só. Por isso que eu perdi um pouquinho de tempo, mas eu piquei em banoise, vamos chamar assim, uns quadradinhos bem pequenininhos. Agora eu vou adicionar açúcar. Eu sempre dou preferência hoje em dia de adicionar o açúcar impalpável. Você pode usar qualquer outro tipo de açúcar. Eu só não recomendo você usar açúcar mascavo porque pode vir a atingir a cor do vinagre. E o açúcar impalpável, por ele ser bem fininho, você, na hora de incorporar com os ingredientes para fazer o vinagre, ele vai se dissolver mais facilmente. Essa é a única razão de eu estar usando. Mas você pode usar o cristal, o refinado ou mesmo um demerara. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar. Esse açúcar vai servir como fonte de energia para, no caso, inicialmente, as leveduras vão transformar esse açúcar em uma solução alcoólica e depois as bactérias numa solução acética. Mesmo quando nós utilizamos vinagres com frutas que já têm frutose, é sempre bom adicionar o açúcar, pois ele vai dar uma energia a mais para o procedimento. Agora eu vou usar água. Você não pode usar uma água clorada, porque senão o cloro vai impedir o crescimento das bactérias. E você precisa ter uma água limpa, filtrada. Então, se porventura na sua casa você tiver uma água filtrada, mas ela for clorada, eu vou lhe dar duas opções. Aliás, eu vou lhe dar três opções. Você pode colocar essa água numa vasilha de boca larga, de um dia para o outro, coberta com um pano bem limpinho. Assim, o cloro vai evaporar e no dia seguinte você terá uma água própria para preparar o vinagre. Você pode também ferver essa água e depois que ela estiver fria, você adicionar aqui na sua mistura. Ou então, se você não quiser fazer isso, você pode ir no supermercado e comprar uma água mineral. Eu tenho aqui 1 litro de água mineral. Agora eu vou misturar bem aqui para dissolver o açúcar que já foi todo para o fundo. A gente sempre deve utilizar utensílios ou de silicone, ou plástico, ou madeira. Metais não são aconselháveis para você não ter uma reação química aqui junto do vinagre. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui, que eu tenho, a mãe do vinagre de cenoura que eu fiz. Hoje em dia eu tenho dado uma atenção maior às mães. Eu tenho colocado um pote
higienizado com uma bebida alcoólica. Pode ser cerveja, pode ser vinho branco, vinho tinto, uísque, cachaça ou o que for. Assim, você vai manter essa colônia de bactérias fortes e com isso você pode utilizá-la no período de mais ou menos umas 3 semanas que ela vai estar bem ativa. Utilizando a mãe, o que você ganha com isso? Você vai já dar uma fortalecida na colônia de bactérias e vai evitar que alguma colônia de bactérias indesejáveis venha tomar conta da sua mistura. Como também você, nos lugares onde a temperatura ou a época do ano estiverem muito frias ou muito baixas, você ganha um tempo no processo. Em vez de demorar muito tempo, esse tempo vai ser diminuído. Eu aqui estou no inverno. Normalmente, em lugares quentes, o vinagre demora de 10 a 15 dias para ficar pronto. Como eu estou no frio, eu já vou utilizar a mãe e espero que com isso eu reduza esse tempo de fermentação. Mas se por acaso você começou agora, chegou nesse ramo dos vinagres agora, ainda não tem uma mãezinha de vinagre para utilizar nas suas preparações, não tem problema. É só você ter em mente o que eu comentei lá no comecinho do vídeo. Vamos manter a higiene e as boas práticas para evitar que qualquer outra bactéria indesejável venha tomar conta da sua preparação. Então vou botar aqui a mãezinha do vinagre de cenoura. Essa mãezinha aqui, ela está linda, tem inclusive 2. Vou separar uma. Opa, cai. Olha só como é que ela está firme e sadia. Vou afundar ela aqui e dar uma mexidinha. E agora eu preciso colocar essa minha mistura no escurinho e também eu não posso deixar a minha mistura aberta para evitar que sujidades e também bichinhos de fruta venham contaminar a minha preparação. Então o que eu gosto de fazer? Eu já usei esse papel alumínio em outra preparação. Eu vou cobrir o meu pote com ele. E como eu comentei, eu preciso tampar aqui, mas eu não posso colocar a tampa novamente, porque senão eu vou impedir que o oxigênio entre no meu pote. E se isso acontecer, as minhas bactérias que são aeróbicas não vão se reproduzir. Então, um paninho de prato bem limpinho, vem aqui na boca e com um elástico ele fica presinho. Então, assim as bactérias poderão respirar e não vai entrar nenhuma sujeira. Eu vou deixar essa mistura quietinha até que o vinagre me mostre que ele está no ponto. Só que eu não posso deixar também essa mistura esquecida num canto. Eu preciso de 2 em 2 dias retirar o meu pano e com a colher vir dar uma mexida para que os pedacinhos que ficam boiando não venham a mofar. Quando começar a ter uma película delicada com cheiro agradável é a mãe. Então você, quando voltar a mexer, não mexa tão vigorosamente, mexa mais delicadamente para não vir a quebrar a mãe. Mas se você sentir um cheiro desagradável e uma película com uma estrutura estranha, pode ser mofo, então você tem que descartar a sua preparação. Eu vou deixar o meu vinagre quietinho num canto e quando ele estiver pronto, eu venho e mostro para vocês os indícios que ele está no ponto e digo quanto tempo demorou para ele ficar pronto. Até lá! Após 26 dias, temos aqui o meu vinagre de aspargos que está lindo. Ele até que não está muito transparente, a parte líquida, mas o perfume é característico de vinagre. Grande maioria, vamos dizer assim, os pedacinhos dos aspargos afundaram. E eu tenho uma outra mãe aqui que ela tá potente. Gente, olha isso, como ela está forte. Tá uma mãe super densa mesmo, bem grossa. Não sei se também vocês conseguem ver, mas aqui embaixo tá a mãe que eu coloquei, que ela era pequena e cresceu e afundou. Ou seja, o meu vinagre está lindo e maravilhoso. Eu vou dar uma dica.
se você fizer esse vinagre e acontecer como aconteceu aqui comigo, ainda ter alguns pedacinhos de aspargos grudados na mãe, você retire com cuidado e vá na sua pia, ligue a torneira, mas não deixe uma pressão muito forte não. E vai devagarinho retirando os pedacinhos de aspargos e coloque num vidro e super limpíssimo. E a minha dica é você cobrir essa mãe com uma bebida alcoólica. Pode ser cachaça, pode ser cerveja, pode ser vinho, uísque, o que for. Porque o álcool vai, como eu falei no começo, vai manter as leveduras e as bactérias ativas para você poder usar essa mãe em outra preparação. Então vamos lá. Nossa, o cheirinho de vinagre é ótimo. Eu tô ficando viciada até no cheiro. Super azedinho, bem suave. Gostei, viu? E foi uma maneira de aproveitar os talos de aspargos que normalmente a gente não usa. Então depois que eu coar o meu vinagre, eu vou guardar nessa garrafa escurinha com tampa, que com isso vai interromper o processo de fermentação e quando eu precisar usar para temperar uma salada, fazer uma marinada, eu tenho um excelente vinagre de aspargo.